Voltando o programa. Voltando o programa Saudades da Minha Terra. Com a entrevistada de hoje, Dona Nininha. Dona Nininha é a entrevistada de hoje. O nome dela é Dona Severina Macedo de Rodrigues. Popular. Esposa do Edilson. Calma que a senhora vai contar essas. Dona Nininha, a senhora falou o nome do seu esposo, mas a gente vai saber mais sobre isso. Voltando lá em Campina Grande, a senhora estava trabalhando lá com 15 anos de idade. 15 anos. E aí? Continuou lá na lanchonete? Era na lanchonete que a senhora trabalhava? Continuava. Mas Fala mais eu, aí, para todo mundo escutar a senhora depois assim. Isso. de essa idade, de 17 anos, eu fui morar uma tia, irmã do meu pai, é município de Cabaceiras. Só foi morar aí em Cabaceira. lá, eu me casei com 18 anos, não, 17 anos. Tive minha filha mais velha com 18. Chama Maria Auxiliadora. Foi a primeira filha, né? Primeira filha. Ela nasceu lá em Cabaceiras. É, Riacho Fundo, Cabaceiras. E a senhora casou e foi morar já com seu esposo, né? Já com o pai deles em Riacho Fundo. Qual o nome do seu esposo? O pai das crianças era José Miguel da Silva. Tá, que a senhora, quer dizer, no caso, a senhora depois se separou dele? Ou ele continuou com ele? Separação aqui no Rio, já faleceu. Tá. Então, já faleceu, né? Já, Que foi o primeiro casamento. Primeiro é casamento. Isso? A senhora foi. teve quantos filhos com o primeiro casamento? Estamos descobrindo aqui. 8 e um falecido aqui no Rio de Janeiro, uma menina. Então foi 9 filhos. 8. Não, 8 faleceu um. Então tem 7, menina, né? Tem 7, é. 7 tem vivos. 7. Quantos nasceu lá na Paraíba? Quantos? Nasceu? Quantos filhos nasceu da senhora? 7. Os 7 nasceu lá, né? Daqui a pouco a senhora vai falar o nome desses 7. E aí a senhora casou. Foi morar junto com seu esposo. Continuou a trabalhar ou não? Trabalhava na roça, mas era muito difícil, andando de canoa, naquele açude perigoso de Boqueirão. Foi muito difícil para mim, mas eu plantava algumas coisas, cebola, pimentão, alho, para ajudar um pouquinho, porque ele não tinha condições de segurar meus filhos, e nem eu, e nem ele mesmo. Era o casal trabalhando, né, juntos. É. Ele também trabalhava na roça? Trabalhava na roça, mas ele era muito doente, muito. Entendi. É. E aí, resolveu sair de Cabaceiras? Resolvi sair de Cabaceira com a ajuda da minha irmã. Já tinha família aqui no Sudeste, no Rio? Tinha minha irmã. Sua irmã morava aonde no Rio? A senhora sabe? Ela morava em casa de família. Na casa da... É. Isso existia muito, as pessoas vinham e morar nos apartamentos, né? Nas casas dos patrões, né? E também com a ajuda da Gracinha, que mora em João Pessoa, que me deu muito apoio aqui no Rio de Janeiro. O irmão dela, Aurélio, também, muito apoio. Agora vamos começar a falar um pouco dessa viagem. Da viagem. A senhora decidiu sozinha ou com seu esposo vir para o Sudeste? Eu decidi sozinha. Ô mulher guerreira, hein? Eu falei pra ele, se você não for, eu vou com meus filhos, não deixo ninguém. Mas por que a senhora tomou essa decisão? Alguém lhe convidou ou porque não estava dando mais sobreviver lá em Cabaceira? Não estava dando mais para viver. O convite foi da minha irmã Maria Helena. E a senhora estava com 18 anos já. Para viajar tinha que ser de maior ou não? Eu com 18 anos eu já era mãe. Já era mãe. 18, já era mãe. Foi muito... Olha, foi uma... Não sei, vamos lá. Foi muito emocionante, vamos com contar certeza. aqui. Me falaram assim, Nininha, você é doida, vai para o Rio de Janeiro. Eu digo, não, vocês ficam aí, eu vou embora. Entendi. E aí a senhora decidiu com seu marido, olha, Decidi. Eu quero ir para o Rio de Janeiro, se você não for... Eu vou. Foi uma decisão dura, hein? Bem forte. E ele falou o quê? Eu só vou se Paulo for. Paulo é o filho dele, irmão, por parte de pai dos meus filhos hoje. Eu digo, não, por isso ele vai também, o Paulo vai a família toda. Uhum. E aí ele veio. Veio.
muito zangado. Ele não gostava do Rio de Janeiro, não, porque ele tinha muita macumba. Eu digo, nada disso. E aí a senhora veio, a senhora, o seu marido e quantos filhos tinha? 7 filhos. Já tava com 7, com 18 Sete anos? Com 29 anos. Ah, 29 anos eu já tinha porque meus com 7 17 a senhora teve o primeiro. 18. Com 18 foi o É. primeiro. Foi. E mais 11 anos pra frente a senhora já tinha 7 filhos. Já tinha 7 filhos. Com 29 anos Com eu já 29 tinha 7 anos. filhos. E aí veio todo mundo? Todo mundo junto. E agora conta um pouquinho dessa história. Como foi a viagem? Foi de ônibus, De ônibus. de 3 avião, dias de... de ônibus. Naquela época existia pau de arara, né? Existia, mas eu não alcancei o pau de arara. Ônibus. Tapé Mirino, de Campina Itapé Grande. Mirim, né? Naquela rodoviária antiga. E aí, as crianças já era grande, né? A Joselma tinha 1 ano de idade. Essa Um que ano. fez 41 anos ontem. Todo mundo pagou passagem ou não? Não. Teve os menorzinhos não pagavam, né? Não, vinha no colo, quando tava com sono, deitava no meio do ônibus, no chão. No ônibus. Entendi. E essa viagem durou quanto tempo pra chegar aqui no 3 Rio? dias. Sim. 3 dias. É. E tinha reclamação durante a viagem? O seu marido pensava em voltar ou não? Reclamação. Disse que eu era muito doida. Eu digo não, doida não. A senhora estava predestinada em vir e mudar sua vida. Com certeza. E aí chegou no Rio, Cheguei. 3 dias depois. 3 dias O depois. pé inchado. A viagem, né? Muito inchado, muito cansativo, porque 7 filhos. Você sair da Paraíba não é brincadeira, não. E a senhora amamentando no ônibus, né? Porque com certeza. criança de 1 ano. A Joselma tinha 1 ano de idade. O 1 Elinho ano, tinha Joselma, né? 3. É. E aí chegou no Rio, em qual lugar do Rio? A senhora viu ali, a senhora passou na ponte Rio-Niterói? Não. Não tinha ponte ainda? Não tinha ponte tinha, em tá Niterói. vendo? Não tinha. Eu tô tentando descobrir aqui, Não tinha ponte fazendo em Niterói. Se você tá gostando aí, liga pra gente e faz pergunta pra dona Nininha. Não tinha ponte. Não. Por onde veio? Eu nem sei. Eu nem sei quando eu cheguei. Só sei que eu cheguei na rodoviária Novo Rio. Chegando na rodoviária, qual foi a sua visão? A minha visão, que onde eu moro, estava me esperando, era meu enteado, se chama Aurélio. Aqui no Santa Marta? Na Santa Marta. Então a senhora já veio direto lá de Cajazeiras para o Santa Marta. Para Santa Marta, direto. Que ano era este? A senhora lembra? Lembro. Em 70, 2 de finado, eu estava chegando aqui com o meu povo. No ano 70, gente. Isso, 1970. 70. Chegando no Santa Marta. Em Santa Marta. A senhora já tinha ouvido falar no Santa Marta? Nunca. E aí, quando a senhora chegou no ano 70, como é que era o Santa Marta? Olha, a Santa Marta era muito barraco, muita... De madeira. De madeira, de estuque. Não tinha nada de redor da minha casa aqui. Eu fiquei muito, sei lá, eu fiquei assim, meu Deus, quando eu subi a ladeira, meu Deus, como que eu vou morar com meus filhos aí? Porque lá em Cajazeiras, a sua casa era de alvenaria. Era, E aqui a senhora já ia morar numa de madeira. de madeira. Na cidade estuque. grande, na casa de madeira. Casa de madeira. E aí a senhora chegou. Toda a família, 7 filhos. Seu marido continuava reclamando? Reclamando. Reclamou tanto que eu teve que me separar dele, porque eu não aguentava mais tanta... Foi um dos motivos essa reclamação? Foi. E aí se separou. Me separei. Mas a senhora já tinha casa aqui, já tinha um cantinho. Eu tinha... hoje era alugado. Aonde a senhora mora hoje? Onde mora hoje. Era alugado. O meu enteado saiu, Nininha. Eu vou deixar você com meus irmãos aqui, porque meu pai é muito cansativo para você. Então, você vai ficar